Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos para a lição de número 7 da revista CPAD Adultos, onde nós estamos estudando o tema principal, a supremacia das Escrituras. Lição de número 7 hoje nós vamos estudar acerca do tema A Bíblia transforma as pessoas, um tema muito profundo, tá? Onde nós vamos estar estudando um pouquinho mais acerca da Bíblia, a palavra de Deus. Já vou pedir o seu like, tá? Para poder estar fortalecendo o canal. Se inscreva no canal se não for inscrito e também compartilhe com os seus amigos. Os objetivos gerais da lição é o seguinte. Primeiro eu vou destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, tá? Depois nós vamos elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E por último nós vamos expor que a Bíblia proporciona a humildade. O objetivo geral, que agora vem como palavra-chave, tá? É transforma ou transformação, tá bom? Primeiro ponto, então, a Bíblia é a palavra de Deus. É nesse ponto que nós vamos analisar, nós vamos destacar a Bíblia como a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ponto primeiro, a palavra de Deus é viva e eficaz. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tiveram dificuldade, né? Só 2 dos que saíram do Egito entraram na Terra Prometida. Toda aquela geração pereceu no deserto exatamente por não valorizar a palavra de Deus. Porque se eles valorizassem a palavra e eles fossem obedientes à palavra, eles teriam crido em muitas coisas quando os espias são enviados, por exemplo, e não teriam temido seguir em frente. Mas, como eles não viviam a palavra, tá? E eles acabaram tendo essa dificuldade. E é interessante notar porque eles estavam em uma comunidade que ela foi embasada, o fundamento dela foi Deus. Né? Deus ele monta essa comunidade através de Moisés ali no deserto e ele dá para eles todas as instruções. E o pessoal viu as pragas que Deus mandou no Egito, o pessoal viu o poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho, tá? Mas no momento em que Deus agora começa a sancionar leis para guiar esse povo no deserto e ao longo dos anos, esse povo começa a murmurar, começa a questionar muitas coisas e não consegue entrar na Terra Prometida. Se eu faço uma ponte daquela época para hoje, eu vou entender que muitas pessoas na igreja hoje estão na mesma situação, tá? Você tem uma comunidade onde a nossa base é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Só que muitos estão nessa comunidade, que é o cristianismo, com outros intuitos, né? Não vivem o que a palavra de Deus ensina, não querem estudar a palavra de Deus, não querem procurar conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Por quê? Porque na mentalidade de muitos hoje, né, a igreja é simplesmente um local de autoajuda. É um local onde você recorre para você conseguir mais rapidamente a solução de um problema, quer seja financeiro, quer seja sentimental. Né? Se você está com um problema de uma enfermidade, aí você vai orar e Deus vai dar vitória para você. Se você está com um problema que você quer melhorar no seu serviço, você vai lá, você vai orar e Deus vai abrir as portas. Muitas pessoas veem a Bíblia simplesmente assim. Logo, se eu entendo dessa forma, basta eu ir na igreja, pedir a Deus e tudo vai acontecer. E muitos não querem estudar mais a palavra de Deus. E qual que é o perigo? Por isso que diz aqui que a Bíblia é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus, ela é viva porque o seu autor está vivo e ele quer habitar na nossa vida. E quando eu começo a meditar na palavra, o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, os escritores a escreverem, ele me ilumina para que eu possa entender a sua palavra. E quanto mais eu entendo a sua palavra, mais eu me aproximo de Deus e me afasto do mundo.
mais eu me aproximo de Deus e começo a entender os propósitos de Deus para a minha vida, tá? Ponto 2, então, a palavra de Deus é espada penetrante. Ponto 2, a palavra de Deus ela é espada penetrante. Por que ela é uma espada penetrante? Porque ela não é um livro comum. A palavra de Deus não é um livro comum. Se você pegar, por exemplo, você vai em um presídio, e nesse presídio você pega aí, vamos colocar um exemplo aqui, os livros do Senhor dos Anéis. E você pegar esse livro e doar vários exemplares do Senhor dos Anéis para os presos. E em outra cela, ou em outra ala, você oferta a Bíblia. Tá? Você dá vários exemplares da Bíblia para os presos que ali estão. Então, ao findar de um certo tempo e você voltar lá, com certeza quem leu O Senhor dos Anéis achou alguns podem ter achado aquele livro legal de ler, alguns podem ter ficado com preguiça de ler, né? Mas o fato é, ninguém vai ter a vida mudada porque leu O Senhor dos Anéis. Você não vai encontrar lá ninguém querendo regenerar a sua vida, querendo mudar de atitude, querendo ser uma nova pessoa porque leu O Senhor dos Anéis. Mas com certeza, quando você chega na outra cela que você deixou exemplares da Bíblia, você vai encontrar pessoas querendo mudar de vida, você vai encontrar pessoas querendo ser uma nova pessoa, querendo começar uma nova vida, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela toca o nosso coração, tá bom? E ponto 3, a palavra de Deus ela é apta para discernir. Por que a palavra de Deus é apta para discernir? Porque a palavra de Deus ela nos dá instruções. O Espírito Santo, ele nos auxilia e ele nos ajuda a viver uma vida moderada, a viver uma vida no Espírito. E quando você vive uma vida no Espírito, com mais comunhão com Deus e procurando entender o que ele escreveu na sua palavra, automaticamente você vai ter o discernimento. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo agora, ele guia a sua vida. O Espírito Santo, ele não vai guiar a vida de quem não sabe que está sendo guiado por ele. O Espírito Santo, ele não vai ajudar ninguém que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas quando você vive a palavra, tá? Você ora quando você vai ler a palavra. Você lê algum acontecimento na palavra e agora você começa a querer viver aquilo que está. O Espírito Santo ele vai mudando a sua vida. E automaticamente, quando você passa muitas situações aqui fora, esse mesmo Espírito ele vai te dar um discernimento do que está acontecendo. Por quê? Porque você está vivendo uma comunhão com Deus através de quê? Da sua palavra, tá bom? O ponto 2, então, vai dizer o seguinte: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeiro ponto, as armas da nossa milícia. As armas da nossa milícia vai nos retratar algo muito interessante. Quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra os principados e potestades. Mas raciocina comigo, quem que o diabo usa para te atacar? Tá? Quem o diabo usa para trazer uma investida sobre você? É outras pessoas, tá? O diabo não vai aparecer fisicamente, em carne e osso, para poder querer te ameaçar, para poder... Existem casos extremos, né? Que você a questão da libertação. Mas, no geral, o diabo não vai aparecer fisicamente para você e começar a te ameaçar, te pôr medo, começar a te desestruturar. Não. Geralmente vai aparecer pessoas se levantando contra você com inveja, com calúnias, com difamações, pessoas para poder tirar sua paciência, né? E nós, se você não estiver com a vida voltada para a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você é tentado a ser levado a odiar aquela pessoa.
Porque você vai dizer, aquela pessoa não gosta de mim, ou aquela pessoa, ela está fazendo de tudo para me destruir, para me desonrar, para acabar com o meu emprego, para acabar com a minha família. E você começa a olhar para aquela pessoa com um olhar de tristeza, com um olhar de raiva, né? Mas perceba que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é fisicamente espiritual. Então, quando eu entendo isso na palavra de Deus, eu vou entender que quando alguém se levanta contra mim, quando aparecem aquelas perseguições, não é aquela pessoa que está me perseguindo. Não é aquela pessoa que do nada não gosta de mim. Mas é o diabo que está usando a vida daquela pessoa. Então a minha oração e a minha súplica a Deus não é para que Deus acabe com aquela pessoa. Não é para que Deus permita que ela fique sendo humilhada e veja o meu crescimento. Tá? Não é para que Deus mate aquela pessoa. Não. A palavra ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra aquela pessoa, é contra quem está usando aquela pessoa. Tá? Vamos ver um exemplo aqui? Abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Vamos ver se é isso mesmo. Ezequiel capítulo... Olha que interessante isso daqui. Capítulo 28. Tem duas profecias contra o rei de Tiro aqui. Então, nós vamos ler a segunda lamentação. A segunda profecia, que está a partir do versículo 11. Olha só. O título está assim: Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo... Olha só, Deus vai trazer uma lamentação, uma profecia contra um homem, o rei da cidade de Tiro. Mas olha como que é a palavra aqui. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Ou seja, o que você vai perceber aqui? Deus mandou uma profecia contra o rei de Tiro. Só que agora, quando ele vai falar com ele, Deus fala assim: você estava no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. Mas é por quê? Porque Deus estava falando sobre o diabo que estava usando a vida daquele rei. A profecia aqui não era contra a pessoa, era contra o diabo que estava agindo na vida da pessoa. Tá? Era sobre ele que Deus trazia a profecia. Quando a pessoa te persegue hoje, quando a pessoa arruma calúnias contra você, não é a pessoa que você deve odiar, não é a pessoa que você tem que pedir para que Deus mate. Não, você vai orar para que Deus liberte ela daquele diabo que está agindo sobre a vida dela. Tá? Para que Deus liberte aquela pessoa. Por isso que fala que as nossas armas são diferentes. Quando você lê a Bíblia, você entende. Então, nossas armas são diferentes do mundo, porque o mundo ele vai lutar contra carne e sangue. Mas nós lutamos contra principados e potestades. Tá bom? A destruição das fortalezas, segundo ponto. A destruição das fortalezas mantém a mesma coisa que nós estamos falando lá em cima. O mundo jaz o adversário. A ação do mal que acontece hoje é a força do diabo que está imperando no mundo para poder querer te tirar da presença de Deus. Ele não aparece fisicamente, mas ele vai usar pessoas que dão lugar para ele. Ele usa pessoas que dão liberdade para ele usar essas pessoas. Mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas contra o adversário. Tá bom? A destruição dos falsos argumentos, parte 3 aí.
A Bíblia, ela só destrói o argumento quando você passa a orar a Deus e estudar a sua palavra. A partir do momento que você começa a estudar a palavra de Deus, estudar como? Sozinho, nas escolas dominicais, nos cultos de doutrina, tá bom? Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê que muitos argumentos que estão no mundo aí são argumentos falsos. São argumentos que muitas vezes o homem levanta para favorecê-lo, muitas vezes financeiramente, tá? Mas que não tem embasamento na palavra de Deus para poder querer te levar para lá. Mas você só conhece isso através dos estudos da palavra de Deus. A destruição de toda altivez, parte 4. Então, o poder de Deus em nós, ele nos ajuda a destruir tudo aquilo que o diabo ele tem lançado lá fora para poder querer te enganar, para poder querer te tirar da presença de Deus. Porque o adversário, ele sabe aquilo que ele vai usar para poder querer te abalar, né? E isso que essas armas, essas ferramentas que ele usa só caem por terra quando você realmente tiver experiência com Deus. Experiência dessa que você alcança através da leitura e vivência da palavra de Deus, tá bom? Parte 3, então. A Bíblia nos torna humildes. Parte 3. A Bíblia nos torna humildes. Ponto 1. Deus aborrece a soberba. Aqui cai por terra um conceito muito forte que muitos cristãos vivem. A ideia de que quando você sabe muito, você é superior aos outros. Tá? A ideia de que quanto mais você sabe, mais importante você é. E quando você passa a conhecer a Deus, você começa a ter uma noção de que é diferente. Quanto mais você sabe, mais você está preparado para servir ao outro. É diferente. Quanto mais você aprende da vida, não quer dizer que você aprendeu muita coisa e você é superior ao que não aprendeu, porque todo mundo tem vários ensinamentos. Mas quer dizer que quanto mais você sabe, mais apto você está para poder servir aquele que não sabe, para ajudar aquele que não sabe. E por que eu aprendo isso na palavra de Deus? Porque o próprio Jesus nos ensinou isso. Deus, a palavra diz que ele é autossuficiente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E mesmo assim, ele sabendo de tudo, conhecendo tudo, ele se esvaziou, ele não teve isso como precioso, mas por amor de nós, ele veio servir a nós, ele veio morrer no nosso lugar. Nesse sentido, eu quero pôr a palavra servir. Ele veio, morreu, entregou a vida dele por nós. Enquanto ele estava aqui, ele lavou o pé dos discípulos, né? E isso nos mostra que quanto mais na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor, eu sei, mais apto eu estou para servir. E o mundo lá fora eles entendem o contrário. Quanto mais você sabe, mais você é superior a quem não sabe, tá? Cristo, ele é o nosso exemplo de humildade. Então, como eu já falei no ponto anterior, tá? Cristo é aquela pessoa que teria todas as informações. Jesus, como homem, ele poderia ser o homem mais arrogante do mundo, mas ele foi o mais humilde. E a palavra diz em Isaías que, como ovelha muda, ele foi levado aos seus tosqueadores, tá? E a humildade é uma virtude cristã. Por que é uma virtude cristã? Porque você só aprende a ser humilde verdadeiramente quando você conhece a Deus. Você aprende que, ao contrário do que o mundo ensina aqui, humildade não é sinônimo de bobeira. Humildade não quer dizer que você é bobo. Humildade não quer dizer que você é inferior aos outros. Humildade quer dizer que quanto mais você aprende, mais você está apto para servir as outras pessoas.
tá? Então esse foi o resumo da nossa lição, a lição de número 7. Olha que nós já estamos na segunda metade, na segunda parte aí já da revista. Já nós estamos terminando esse trimestre aí, tá? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.